Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. A paz esteja convosco. Feliz mês de setembro. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos progredindo sempre mais e mais a Deus e se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor e trabalhando pelo bem de toda a humanidade, trabalhando na causa da salvação de toda a humanidade. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim
Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho, nesta segundona, dia 1º de setembro, hoje estamos no Evangelho segundo São Lucas, na qual, ao longo do resto deste ano, no tempo comum, estaremos meditando o Evangelho segundo São Lucas. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo chega na força de vosso Espírito. Era em dia de sábado. O Senhor chegou em Nazaré, na sua cidade onde ele foi criado, onde ele nasceu. E lá, o nosso Senhor Jesus Cristo, conforme de costume, entrou na sinagoga e chegou na força do vosso Espírito. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, o livro do terceiro Isaías. E o nosso Senhor Jesus Cristo abriu o livro do terceiro Isaías. E assim o Senhor começou a ler, falando da força do vosso Espírito. E abrindo o livro, o Senhor achou a passagem que a pedagogia fundamental é a força do Espírito do Senhor nosso Deus. E ele chegou na força do Espírito do Senhor nosso Deus, que pegou o livro em sua humanidade e leu em sua divindade. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, todos nós temos que estar na força do Espírito do Senhor nosso Deus, como nosso Senhor Jesus Cristo. E lá, o Senhor abriu o livro. O Espírito do Senhor está sobre mim. Estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus, que Ele ungiu a cada um de nós para anunciar a boa nova aos pobres. É anunciar o Evangelho a toda a gente. Somos consagrados com a unção do Espírito do Senhor nosso Deus, que assim como está lá no profeta Isaías e o nosso Senhor Jesus Cristo leu, todos nós somos consagrados com a unção do Espírito do Senhor nosso Deus pelo santo batismo. E envia todos nós para proclamar a libertação aos cativos. Que tantos são os cativos, tantos são os que precisam de libertação. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todos que estão no cativeiro sejam libertos. Oremos com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos os seres humanos que estão no cativeiro sejam libertos. E tantos são os pobres, todos são pobres, precisam do anúncio da boa nova.
E o Senhor nos envia na força do vosso Espírito para anunciar a boa nova. Temos que sair anunciando o Evangelho e estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus. E que todos os cegos recuperem a vista. Que todos os cegos recuperem a vista e todos os que estão sofrendo opressões sejam libertos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o ano da graça do Senhor é proclamado. Que todos os anos sejam ano da graça do Senhor. E assim o nosso Senhor Jesus Cristo leu a passagem do profeta Isaías, do terceiro Isaías, que ele estava na força do vosso Espírito. E hoje somos todos nós que estamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, e depois o nosso Senhor Jesus Cristo fechou o livro e entregou ao ajudante. E as pessoas começaram a ficar admirados. Todas as pessoas nas sinagogas tinham os olhos fixos nele. Viu que ele falou na força do vosso Espírito. Nesta primeira parte do Santo Evangelho, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na missa da renovação das promessas sacerdotais, da partilha, da consagração dos santos óleos, é meditado esse Evangelho na Quinta-feira Santa, da instituição da Eucaristia, do sacerdócio ministerial e do lava-pés da partilha. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, neste dia 1º de setembro, nós meditamos este Santo Evangelho. E damos continuação, que as pessoas ficaram com os olhos fixos em nosso Senhor Jesus Cristo, que viram que ele falou na força do vosso Espírito. Mas pela falta de fé das pessoas, as pessoas só viam a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E começaram a perguntar quem ele era. Não é ele o filho de José? E viram e falaram em sua humanidade, sem dúvidas. E repetirei os provérbios. E Jesus respondeu, falando em sua divindade, repetindo o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Que ele veio curar a todos, libertar a todos, para que todos tenham a vida. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que nesta metáfora o Senhor responde: médico, cura-te a ti mesmo. E todos ficaram admirados. E vendo o Senhor responder em sua divindade nesta perícope: médico, cura a ti mesmo. Ele é o médico do corpo e da alma, que cura a enfermidade interior, e curando a enfermidade interior, é curado a enfermidade física. Oremos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor continua, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo fala da profecia. Por isso, fala da profecia, mas na lógica da falta de fé das pessoas. Falando também da profecia do Antigo Testamento, da profecia de Elias e Eliseu. No tempo do profeta Elias, pessoas que não tiveram fé. E teve a grande seca. Não choveu durante 3 anos e 6 meses. 3 anos e meio sem uma gota d'água. E por que isso aconteceu? Pela falta de fé das pessoas, lá no tempo da profecia de Elias. E por isso,
Por isso, havia muitas viúvas em Israel, mas pela falta de fé das pessoas, nenhuma delas foi enviado Elias. Somente a uma viúva que vivia na região de Sarepta, na Sidônia, na região da Sidônia. E por quê? Pela falta de fé das pessoas que não viam a profecia do Senhor nosso Deus. E a mesma realidade no tempo do profeta Eliseu. No tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Somente a Naamã foi enviado a profecia de Eliseu. E por quê? A mesma lógica da profecia de Elias, que somente a uma viúva em Sarepta, na Sidônia, foi enviado Elias. E no tempo de Eliseu, a mesma realidade, pela falta de fé das pessoas. O Senhor, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, fala na lógica da profecia de Elias e Eliseu, falando pela falta de fé das pessoas o que aconteceu na antiga aliança. E na mesma realidade, o Senhor chegou e leu o livro do profeta Isaías e falou da força do Espírito do Senhor nosso Deus, e as pessoas, pela falta de fé, só viram a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim, depois que Jesus falou da profecia de Elias e Eliseu, o que aconteceu? As pessoas não tiveram fé. As pessoas, depois, com a maldade, levaram o Senhor a um alto monte da cidade, na intenção de lançá-lo no precipício. Jesus passou no meio daquelas pessoas e continuou o seu caminho para anunciar o Evangelho, para curar todos os tipos de doenças e enfermidade das pessoas. O Senhor, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, leu o livro do profeta Isaías na força do Espírito do Senhor nosso Deus, que ele chegou na força do Espírito do Senhor nosso Deus, ele veio ao mundo na força de vosso Espírito, para curar todos os tipos de doenças e enfermidade das pessoas, libertar os que estão oprimidos, curar os feridos, e as pessoas não tiveram fé. Médico, cura-te a ti mesmo, para que todas as pessoas fossem curadas, para que todas as pessoas tivessem fé. E no tempo da profecia de Elias e Eliseu, as pessoas não tiveram fé. E a mesma realidade quando Jesus chegou em Nazaré, na sua terra. Mas ele continuou o seu caminho, como conclui-se a boa notícia, continuou-se o seu caminho para anunciar o Evangelho e curar todos os tipos de doenças e enfermidade das pessoas. Estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus. Vamos anunciar o Evangelho pelo mundo afora e proclamar o ano da graça do Senhor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó Rainha de Misericórdia, ó Senhora advogada nossa, ó meu belo amor, ensine toda a gente a serem fortes na fé
e a estar na força do Espírito do Senhor nosso Deus, curando todos os tipos de doenças e enfermidade das pessoas. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu vos saúdo, ó Santíssima Virgem Maria, vós sois a esperança de toda a gente. Recebei a súplica de um pobre pecador que vos ama eternamente e vos põe toda a esperança de sua salvação. De vós recebi a vida, pois que me restabeleceis na graça de vosso Filho. Sois o penhor certo de minha salvação. Rogo-vos, pois, que me liberteis do peso de meus pecados, que dissipeis as trevas de minha inteligência, que desterrais os afetos terrenos do meu coração, e governais de tal sorte a minha vida, que eu possa, por vossa copiosa intercessão, e debaixo de vossa proteção, chegar à felicidade eterna no paraíso. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus, proclamando o ano da graça do Senhor e curando todos os tipos de doenças e enfermidade das pessoas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz mês de setembro, e que tudo seja renovado em Cristo Senhor, e estejamos formando novas amizades, para que em tudo Deus seja glorificado. Virgem vai aparecer.